Olá, chegou a hora de você ficar muito mais informado na TV e na web. Veja os destaques desta edição. Polêmica sobre reforma do ensino médio prejudica pais e professores. Cai o número de estudantes brasileiros no ensino superior. Preços dos alimentos devem baixar com a chegada da primavera. Teste do pezinho. Entenda a importância desse exame. E veja também. Você já parou para pensar que se todo mundo agir de forma egoísta, uns pescando indevidamente, outros arrancando, outros desmatando, nós não vamos chegar muito longe, né, nesse mundo que Deus nos deu, porque vai faltar água, vai faltar comida. Hoje nós vamos falar sobre o meio ambiente. Nós estamos recebendo aqui o capitão Araújo Monteiro, ele é da Polícia Militar Ambiental aqui do estado de São Paulo e tem recado importante para você que nos assiste, já aqui no Repórter Setorial. Você confere essas e outras informações agora. Seja bem-vindo, este é o Repórter Setorial na TV e na web. Ainda sob muita polêmica, a mudança do ensino médio prevê um aumento de carga horária para o aluno e a flexibilização da disciplina. Mas a maior crítica feita a essa reforma é quanto à maneira como será implementada. Entre os pontos mais polêmicos estão a falta de formação de professores para se adequar à nova estrutura e a incapacidade das redes de ensino de oferecer ensino técnico sem recursos adicionais, o que, na opinião de quem se opõe ao projeto, restringiria o ensino. Além disso, eles discordam da possível desobrigatoriedade das disciplinas de artes, sociologia, filosofia e educação física. A MP do ensino médio foi apresentada pelo presidente Michel Temer no último dia 22 e flexibiliza os currículos ampliando a jornada escolar progressivamente. Uma reforma que pretende que essa escola seja mais atraente para que esse jovem veja sentido e não saia da escola. A gente ainda tem taxas muito altas de retenção e de evasão, sobretudo no ensino médio. O problema começa nos anos finais do ensino fundamental, mas desemboca no ensino médio de uma forma já difícil de contornar. Então, acho que a ideia da reforma é justamente para que você consiga chegar numa escola mais interessante, que faça sentido para esse jovem, para que ele siga aí o seu rumo no seu futuro profissional. Essa reforma do ensino médio já estava em discussão na Casa, mas agora volta em formato de MP, com prazo de 120 dias para ser votada. Ao todo, a MP recebeu 568 emendas. O ministro da Educação, Mendonça Filho, disse que as mudanças no ensino médio propostas pelo governo começam a ser implantadas efetivamente em 2018. De acordo com o cronograma da pasta, assim que a votação do projeto for votada no Congresso, será definida uma base para o ensino médio e aí sim acontecerá a mudança do Enem e de vestibulares. O ministro disse ainda que o governo vê positivamente as críticas feitas à proposta de mudanças na educação brasileira, já que está fazendo a sociedade discutir o tema. Uma pesquisa mostrou que diminuiu o número de estudantes do ensino superior aqui no Brasil, tanto na rede pública quanto na rede particular. De acordo com o Ministério da Educação, só na rede privada a queda foi de 6,9%. Esta é a primeira retração desde 2009. Depois de demonstrar forte crescimento, o número de novos estudantes no ensino superior brasileiro caiu no ano passado. De acordo com o Ministério da Educação, a quantidade de novos alunos da rede pública caiu 2,6%. Enquanto isso, na rede privada, a queda foi de 6,9%. É a primeira retração desde 2009. Segundo entidades do setor, o desemprego gerado pela crise econômica e o encolhimento do FIES são os principais responsáveis pelo recuo. Em 2015, os cortes orçamentários do governo federal provocaram uma forte redução no fundo estudantil. Em 2014, foram 700 mil vagas oferecidas pelo programa de financiamento. Já em 2015, foram pouco mais de 300 mil. No ano passado, 2.900.000 calouros ingressaram em instituições de ensino superior. O número não é muito menor do que os cerca de 3.100.000 de ingressos no ano anterior,
Mas o resultado negativo quebra uma trajetória de expansão no universo de novas matrículas. Vamos ao plantão da redação. No fim da última quinta-feira, choveu forte em várias cidades da região. Em São José dos Campos, ventos de 90 km por hora derrubaram árvores e estouraram um transformador de energia no centro da cidade. Também em Taubaté, uma explosão em uma estação de energia assustou os moradores dos bairros Vila das Graças. A EDP Bandeirantes informou que o equipamento explodido não fornece energia para a população. Kivia Henning, repórter setorial. Minha gente, as mudanças de estação, dentre outras, influenciam também nos valores de muitos produtos, já que a alteração climática é sinônimo de preço alto ou baixo dos alimentos. Com a chegada da primavera, época que inicia o período chuvoso, gera um aumento na produção da agricultura e das chances da dona de casa encontrar preços mais baixos nos supermercados. Quando muda de estação, a gente pensa logo na alteração do clima. Se faz frio ou calor, se chove mais ou menos. Mas mudança de estação significa também alta ou baixa no preço de alguns alimentos. Por exemplo, acabamos de entrar na primavera. Lá na região norte é período de seca e muito calor. Já no sul, a chuva recomeça e ganha força ao longo da estação. Só que tem um fenômeno chamado Laninha, que pode mudar o jogo e aumentar as precipitações da região norte e diminuir as chuvas na região sul. O que isso significa? Que com poucas precipitações no sul, que possui maior representatividade na agricultura do país, a produção tende a cair. A influência da Laninha é principalmente para a agricultura, tá? Porque ela significa um resfriamento das águas do Oceano Pacífico e isso altera as condições climáticas. E com isso torna móvel o período de plantio e colheita e repercute sobre os preços dos produtos agrícolas, porque varia muito a oferta e a demanda no período e tem uma influência sobre os preços dependendo da cultura. A dúvida sobre a existência de fato do fenômeno perambula entre agricultores, produtores rurais e fornecedores. Mas a climatologista Renata Tedeschi explica o que pode acontecer. Como a Laninha em se formando será de fraca intensidade, ela não vai interferir, não vai ser ela que vai interferir na precipitação. Então, vão ser outros fenômenos que vão ocorrer e aí a gente não tem previsão desses fenômenos e, portanto, a gente não tem como dizer o que vai ocorrer com a precipitação. De maneira geral, a primavera é a estação que inicia o período chuvoso, pelo menos na região centro-oeste e sudeste do Brasil. O sul sempre chove, então o ano todo a gente tem chuva no sul. E no norte e no nordeste, essa estação ainda é a estação seca. A expectativa dos produtores é que agora, no período da primavera, cheguem também as chuvas. E isso aumente a produção. Aumentando a produção lá no supermercado, o consumidor final vai sentir uma leve baixa no preço dos produtos. Se a chuva for normal, que a Laninha permite a volta à normalidade, as chuvas tendem a ser normais, nem em excesso nem em falta, vai facilitar os resultados do plantio, tende a ter uma maior colheita, aumenta a oferta e os preços tendem a cair um pouco. Agora, o percentual dessa queda ainda não dá para prever. O economista acrescenta que ainda não dá para prever a variação dos preços, mas afirma que os principais produtos afetados pela Laninha, caso ela aconteça, são os agrícolas. Todos os produtos agrícolas, principalmente de hortifruti, tendem a ser afetados pelos resultados do fenômeno. Alguns mais, outros menos, mas todos os produtos da cesta básica sofrem alguma influência. O importante mesmo é ficar atento para essas mudanças no clima e saber que elas podem interferir diretamente no nosso bolso. E para economizar, o que é sempre bom, vale a dica do economista. O consumidor deve estar sempre atento a pesquisar bastante nos supermercados, nas feiras livres, né, os preços. Ele deve procurar sempre trabalhar, comprar as frutas, verduras e legumes da estação, que tende a ter preços mais em conta. E deve pesquisar bastante. Só assim ele vai conseguir os melhores preços. E a polêmica não para quando o assunto é a aprovação da escola sem partido, que dessa vez teve a reunião para analisar o projeto cancelada por falta de quórum. Dos 22 integrantes da comissão, apenas 3 compareceram. Amigos, na política está a base de tudo.
Mas, embora a gente tenha certeza da necessidade de uma reformulação, também se tem certeza que, na hora de fazer mudanças, os parlamentares não terão o menor interesse. Há, por exemplo, uma matéria que está recomendando que não haja um assédio sobre as crianças nas escolas a respeito de posições da política em termos de partidarismo. Escola sem politização. É o projeto que está em trâmite. Foi tirado de pauta por falta de quórum, um assunto tão importante. Você acredita mesmo que a outra matéria que prevê a redução do número de cadeiras na Câmara e no Senado vai passar ou vai ter andamento? Na hora de mexer com eles, eles não querem papo, não querem assunto, não é verdade? Vamos para um breve intervalo e, na sequência, você vai ver. Ponto de apoio na rodovia Presidente Dutra ajudou centenas de romeiros na caminhada da fé. Aguarde um instante, voltamos já.